Então hoje é a campanha, continuação da campanha da dupla honra. Daqui a pouco vamos estar orando pela sua vida, intercedendo, tá bom? Mas eu quero convidar aqui o diácono Edivaldo, que vai estar ministrando hoje a palavra de Deus. Dê uma salva de palmas pela vida dele. Ele é da casa, então já é conhecido, não precisa apresentar ele, né? Ele já é apresentado, né? Vai lá, Edivaldo, fica à vontade. Aleluia. Graças a Pai da igreja, amém? Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Dão glória a Deus? Aleluia. Queria que vocês estendessem suas mãos para cá, que vocês intercedessem pela minha vida, que eu vou estar orando agora. Pai, no nome do Senhor Jesus, Senhor, eu te peço perdão desde já, Deus, se em algum momento pequei, Deus, em pensamento, em palavras. Pai, chegou a minha hora de ser usado por Ti, ó Deus. Senhor, eu declaro nessa noite que sou apenas vaso, Deus, sendo usado pelas Tuas mãos. Senhor, que cada palavra que sair dos meus lábios, ó Deus, que venha a ser Tua, meu Deus, que não venha a ser minha, mas que venha a ser do Teu Espírito, ó Pai. Deus, venha falar conosco. Deus vai agora repreendendo todo espírito de inquietação, todo espírito roubador da palavra, Pai. Deus, que venhamos sair daqui, ó Deus, com a palavra nos nossos corações, para que venhamos colocar em prática, Pai, desde já. Deus, eu me diminuo para que o Senhor venha crescer sobre a minha vida, Pai. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha me usar nessa noite, para honra e glória do Teu nome, Pai, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Aplauda o Senhor bem forte no nome de Jesus. Aleluia. Estamos na quarta noite, né, pastor? Quarta noite da campanha da dupla honra, né? 2019, ano da dupla honra. E eu estava... Confesso que eu passei a tarde, eu recebi o convite à tarde, né? A mensagem do pastor Lomar, informando a qual eu iria trazer a palavra hoje, né? Já tinha ali uma palavra ali no meu coração, que estava lá em 2 Reis 4:8, e eu meditei nessa palavra, formei todo um script ali, né? Mas no meio do caminho o Espírito Santo veio, né, falando comigo, né, a respeito desse tema de honra, dupla honra. Porque primeiramente, antes de um pregador, de uma pessoa que vai levar a palavra de Deus, antes mesmo que ele leve a palavra para alguém, primeiro essa palavra faz efeito na gente, né? Primeiro ela vai de encontro ao nosso coração, para que sim nós venhamos estar transmitindo para os outros irmãos, né? E essa palavra ela me confrontou muito. Na verdade, o Espírito Santo veio me confrontando durante todo o caminho, né? Cheguei aqui, fui terminar ali de passar, de escrever no papel, né? Uma outra coisa que o Espírito Santo veio falar no meu coração, né? Agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, primeiramente em Êxodo 20, capítulo 18. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Versículo 12. Vinte, 12. Aleluia. Já que estamos falando de honra, sobre honra, né? Nessa noite eu coloquei um texto aqui, um título para essa ministração, né? Diz assim: o caminho para a dupla honra. Digam glória a Deus. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz, mas antes mesmo de lermos aqui, né, vamos conhecer um pouco da palavra honra. A palavra honra, ela quer dizer homenagear, distinguir, submissão, entre outras palavras que acarretam aí na palavra honra, né? Vamos aqui à palavra do Senhor, Êxodo 20, capítulo 12, onde diz: honrai o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, e o que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Amados, antes mesmo de nós falarmos sobre honra, sobre essa campanha que é receber, não é, a nossa dupla honra, mas
nós vamos falar nessa noite, né, os motivos, né, a razão para nós podermos receber essa dupla honra. Né? Porque para nós recebermos uma honra, é necessário que nós venhamos o quê? Honrar. Só recebe honra quem também sabe honrar. Né? Muitos aqui querem receber a dupla honra. Quantos aqui querem receber a dupla honra? Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus, nós queremos receber sim essa dupla honra. Mas a pergunta é, será se nós estamos sabendo honrar para que nós possamos ser honrados? Né? E pensando nisso, a gente veio aqui com alguns capítulos, com alguns livros, né, que vem falando sobre honra. E nós vamos falar primeiramente sobre esse primeiro mandamento aqui, né, onde fala para honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, para que seja prolongado o nosso dia na terra. Para que antes mesmo nós venhamos receber essa dupla honra, nós viemos primeiramente lá do início, lá do princípio, saber honrar pai e mãe. Né? Porque nós só podemos receber algo se nós damos aquela coisa. Porque tem muita gente, amados, que no dia de hoje não estão sabendo mais honrar pai e mãe como antigamente. Eu sou de 99, mas graças a Deus eu ainda peguei um pouco de uma criação bastante severa que dificilmente se vê essa mesma criação hoje em dia. É aquela criação onde o pai e a mãe estavam conversando, ou o pai e o visitante estavam conversando, e a criança não podia nem passar perto. E hoje em dia a gente vê valores invertidos, né? Onde pai e mãe estão conversando, ou o pai e o convidado estão conversando, e o filho opina, às vezes até discorda, às vezes até desmente a mãe na frente do convidado, né? Então isso é o que, amado? Isso é desonrar, e isso já vem de berço. A nossa sociedade hoje em dia não está mais acostumada com essa palavra honrar, com esse hábito de honrar. Né? Hoje em dia mesmo, se nós formos colocar a questão da honra em prática, vamos ser vistos como pessoas estranhas. Seria muito estranho para os meus companheiros de trabalho eu um dia passar numa padaria e comprar os melhores pães, o melhor café e levar para o meu patrão. Eu seria visto como o quê? Como uma pessoa que honra o meu patrão? Não, uma pessoa que está babando o patrão. Vocês estão entendendo? Porque a palavra honra hoje em dia não é muito usada. Estamos tão acostumados com essa sociedade invertida que hoje em dia, se nós formos praticar realmente a honra como ela deve ser praticada, vamos ser vistos como pessoas estranhas. Até na família mesmo, hoje em dia, se um pai for ensinar o filho a honrar pai e mãe, hoje em dia corre o risco até de ser preso. Por agressão ao filho, por causar traumas no filho. Eu levei horrores de taca, com cinturão, com cipó de tamarina, com chinelo, com colher, com pau de vassoura. E eu hoje não sou traumatizado. Eu agradeço a Deus pelas tacas que eu levei. Eu agradeço meus pais também pela taca que eu levei, que hoje me ensinaram quem eu sou hoje. Hoje em dia, se você triscar a mão nos filhos, os filhos, eu vou te processar, vou ligar para o conselho tutelar. Por quê, amado? Porque foi retirado, né, essa palavra honra do meio familiar, do meio da sociedade. E quem fez isso? O inimigo das nossas almas. Sabe por quê? Porque honra é um princípio bíblico. O nosso Deus, ele estabeleceu isso, né, para que a sociedade seja feita de maneira, digamos, que Deus venha se agradar. O inimigo, ele quer destruir tudo isso, os padrões familiares. O inimigo tem tentado destruir, ele tem conseguido até, por causa da legalidade de muitas pessoas e a legalidade das autoridades também. O inimigo, ele tem conseguido destruir isso, né? Destruir ali a maneira a qual deveria ser realmente uma família, a maneira a qual realmente deveria ser uma sociedade, e o inimigo tem tirado isso. Hoje em dia, filhos não honram pai, amigos não honram amigos, né? Funcionário não honra patrão, patrão não honra os funcionários, e assim sucessivamente estamos sendo criados numa sociedade totalmente inversa do que era realmente para sermos vividos. Né? É tão tal que hoje em dia nós praticamente não sabemos nem mais o significado da palavra honra. Hoje em dia a palavra honra é substituída por babança, né? Se um dia eu chegar a honrar um pastor com a melhor roupa, alguns entendem essa questão de honra, mas outros não, vão achar que eu estou babando o pastor. Porque babando o pastor? Porque isso já aconteceu, né, comigo mesmo, né? Mas as pessoas não entendem, porque infelizmente essa questão não é nem culpa dela. Muitas vezes é culpa dos próprios pais que não ensinaram essa questão de honrar. Honrar pai e mãe.
Na minha geração, que eu fui criado com meu pai e com minha mãe, metade do tempo, até meus 9 anos, eu fui criado com eles. E eu não era nem doido de dizer não para meu pai, ou então levantar a voz para o pai, ou então discutir com alguma coisa. E a gente ficava pisando assim. Meu Deus do céu. Aí o pai olhava assim, que foi? Não, é formiga. Porque se nós fôssemos reclamar, era taca na certa. Era taca na certa, não tinha essa não. Lá nós... Eu estava até falando isso pro irmão Marco nessa semana agora. A gente tinha nossas obrigações e à tarde a gente podia jogar bola no campo, né? Já era mania. Aí teve uma vez que a gente primeiro foi jogar bola para depois a gente fazer as nossas obrigações. Mas só que o nosso pai não entendia isso. Não era do jeito que nós queríamos. Era do jeito que o nosso pai tinha falado. Que era a primeira obrigação, depois a diversão. Que essa palavra está na minha cabeça até hoje. Então o que aconteceu? A gente foi jogar bola, mas ao voltarmos, nosso pai perguntou: vocês foram fazer aquilo que foi ordenado para vocês fazerem? A gente foi primeiro jogar bola, agora que a gente... Não. Qual foi a ordem? Foi primeiro fazer a obrigação, depois a diversão. E por infligirmos isso, o que aconteceu? A gente arcou com as consequências. Éramos 4 irmãos e todos nós 4 apanhamos nesse dia. Por quê? Porque nós tínhamos desonrado a ordem do nosso pai. Hoje em dia uma mãe manda um filho encher um litro. Parece que está mandando a criança ir pegar o lixo lá, encher o litro lá no deserto e voltar. Diz que não vai mesmo não enche não. Por quê? Porque está investido. Os filhos não honram mais, né? E muitas das vezes, hoje nós, depois de grande, tem muitas coisas na nossa vida espiritual que é empatada, que é barrada, por conta disso. Porque falta honrar pai e mãe. Porque a palavra de Deus diz que é o primeiro mandamento, eu ia falar princípio, também serve princípio com promessa, que é honrar pai e mãe. Como nós vamos honrar um estranho se nós não honramos o da nossa própria casa, nosso pai e a nossa mãe? Então muitas coisas, amados, não vai para frente. Por quê? Porque perdemos isso, esquecemos isso, que é honrar o pai e a mãe. Quem aqui é do tempo de na hora que for dormir ou na hora que acordar dar a bênção para o pai e para a mãe? Ainda tem alguns ainda. Amados, a gente apanhou muito por causa disso. A gente ia dormir, não dava a bênção para o pai nem para a mãe. Aí no outro dia ele estava cedo na porta. A gente perguntava o que foi. Você lembra que vocês foram dormir ontem à noite? Lembra? Você me deram a bênção? Não. Por quê? Não, que a gente esqueceu. Era ataque na certa. Podia esperar. De manhã cedo, antes do café da manhã. Era ataque em jejum. Pensa como é ruim. Você acordar para apanhar. Meu Deus. Aí dava a bênção pro pai. Não adiantava mais não. Tinha que dar a bênção à noite e de manhã quando acordava. Era toda noite. O nosso pai tinha um quarto, lá na nossa casa no interior eram 6 quartos. E tinha um quarto que era do pai e da mãe. Tipo, era a suíte, a sala do rei, ninguém entrava. Mas toda noite, o nego fazia fila para dar benção ao pai e benção à mãe. Toda noite, toda noite. Até os tios. Beijaram a mão, né? Beijaram a mão. É verdade. Ou seja, amados, isso, eu dou benção até pro meu padrinho. Hoje em dia eu independendo a mão desse. Eu tenho um tio meu, veio um tio meu essa semana agora, segunda-feira agora mesmo, veio um tio meu, que na verdade ele não é tio meu, ele é irmão do meu avô. Mas mesmo assim, por consideração, eu chamei de tio, dei a benção do tio, beijei a mão dele, ele beijou a minha mão. Ou seja, amados, isso é meio que uma raiz, onde você foi criado tendo honra, sabendo honrar, para que você também venha a ser honrado. Hoje eu tenho fé em Deus, que Deus vai me honrar para que os meus filhos tenham a mesma honra que eu dei a honra para os meus pais. Mas se nós não estamos dando honra hoje para os nossos pais, o que é que nós vamos escolher? Desonra para os nossos filhos. Quando formarmos família, os nossos filhos não vão obedecer a gente, não vão ter esse carinho, esse amor. Que eu vou já estar explicando como fazer o espaço para que você venha honrar uma pessoa, né? Então, amados, como nós vamos receber essa dupla honra se nós não sabemos honrar pai e mãe? Se nós não sabemos honrar no meio da nossa sociedade, que é o próximo assunto que vamos tratar agora, né? Que se encontra lá em Romanos 13, você poderia até abrir aí para mim no nome de Jesus. Vamos ler isso
o que está escrito aqui, porque há todo um processo de honra, amados, para que nós venhamos ser honrados também. Não é simplesmente nós chegarmos numa campanha de quinta-feira e pedir dupla honra para Deus. Não, não é isso. Antes mesmo de nós pedir essa dupla honra, nós precisamos nos avaliar. Romanos 13, versículo 1 em diante. Primeiro precisamos nos avaliar, e foi nisso que o nosso Senhor Jesus me confrontou durante esta tarde. Sobre honrarmos, para que possamos vir a receber essa dupla honra. É muito mais complicado do que simplesmente receber essa dupla honra, né? E eu tinha até preparado ali a live de 2 Reis 4:8, mas o Espírito Santo não permitiu. O Espírito Santo primeiro me confrontou sobre essa questão, para que eu pudesse estar trazendo para os irmãos. Estava até aqui, o script que eu comecei, mas o Espírito Santo não permitiu, porque seria hipocrisia minha falar de algo que eu não pratico, né? Então o Espírito Santo fala conosco, depois é que venha falar com a igreja, aquela que está levando a palavra. Romanos 13. Alguém poderia ler? Ah, achei, encontrei aqui. Toda a alma está sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, em algumas versões diz autoridade. Resiste à ordenação de Deus. Os que resistem tratarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás o louvor dela. Amém? Essa versão diz potestade, mas algumas versões diz autoridade, né, pastor? Alguma versão aí diz autoridade? Então, amados, é o segundo assunto que vamos falar. Honrar a autoridade a qual Deus instituiu sobre as nossas vidas. Muitas das vezes nós até honramos pai e mãe. Mas aí chegamos na escola, que vem onde tem autoridade sobre as nossas vidas, que são os professores. Nós não honramos. Beleza? Saímos da escola, vamos para a vida em sociedade. Nós não honramos, entramos no trabalho, nós não honramos nosso patrão. Beleza? Aí vem para a nossa sociedade normal, onde há tudo, amados, tudo há princípios, onde precisam ser honrados. Se você não honrar professor, qual a consequência? Você é expulso da sala, às vezes até expulso da escola. Eu falo isso por experiência própria, porque eu era dono disso. Meu Deus. De desonra aos professores. Porque na minha época, o que estava na moda era você discutir com o professor. Era você querer ser autoridade na sala. E eu, infelizmente, por falta de entendimento, na época, eu era desses. Eu queria rebater com os professores, não entendia essa questão de honra. De honrar meus professores, porque ali tinha sido Deus que tinha colocado eles ali para que eu viesse ser alguém na vida. Mas qual foi a consequência, amado? Eu não ter honrado os professores. Não terminei o ensino médio ainda. Vou fazer 20 anos e não terminei o ensino médio. Eu gostaria muito de ter terminado o meu ensino médio. Hoje parti para a faculdade. Mas por conta de consequência da desonra, eu não vou fazer a faculdade esse ano. Ou seja, amado, a qualquer pessoa, qualquer estabilidade que for feita sobre as nossas vidas, se nós não honrarmos, vai acarretar consequência. Verdade, Deus. Tem muitas mulheres hoje que estão arcando consequência porque eles honraram a ordem do pai e da mãe. Que disseram, não sai de casa, não ande com essa pessoa, não namore com essa pessoa, não se relacione com esses amigos. E não honrou o pai, não honrou a mãe, não ouviu. E hoje estão arcando com consequências. Consequências terríveis, alguns deles. Verdade. Quantos adolescentes, jovens não estão hoje na cadeia porque não honrou o pai e a mãe quando falou para ele não andar com aquele amigo? Hoje, quanto adolescente não está grávida porque não ouviu, não honrou a mãe por dizer para não se relacionar com aquele certo tipo de pessoa? Ou seja, quando nós não honramos, automaticamente vem a consequência. Em todo o sentido da minha vida, você vai já estar entendendo um pouco mais. Na escola você também arca com consequências se você não honrar os seus professores e mestres. Porque não tem como você ser honrado se você não honrar.
Aí você começa a entrar no trabalho, você começa a trabalhar. O que acontece se você não honrar o seu patrão? Você é demitido. Porque mãe e pai até perdoa, até traz de volta, né? Abraça, cuida, aquela coisa. Mas na sociedade não é a mesma coisa. Você desonrou, você vai arcar com as consequências. Você está no trabalho, você é acostumado a desonrar as suas autoridades, você vai querer desonrar o seu patrão, vai querer desonrar o seu chefe. O que acontece? Você é demitido. Ou seja, vai arcar com as consequências da desonra. Vocês estão entendendo, amados? Glória a Deus. E em todo lugar, quando a palavra de Deus diz que toda autoridade, nós estamos sujeitos a autoridades, né? Quando nós não honramos, vamos arcar com as consequências até no trânsito. Autoridade no trânsito. Quando o sinal está vermelho, quer dizer para eu parar, certo? E se eu não obedecer aquele sinal vermelho, o que acontece? Arruada. Ou eu pego multa, ou pior ainda, eu posso me matar e matar outras pessoas. Consequência, porque eu não honrei aquela autoridade que estava sobre mim. Ou seja, tudo tem consequência, amado. Como é que eu vou receber nessa noite uma dupla honra se eu não estou honrando meus pais, se eu não estou honrando meus professores, se eu não estou honrando meu patrão, se eu não estou honrando a autoridade policial? Me diz como é que nós vamos receber dupla honra. A palavra de Deus diz, dá honra a quem tem honra. Como é que nós vamos receber essa dupla honra? Por que nós estamos aqui nessa noite? Para receber essa dupla honra. Mas primeiramente precisamos nos avaliar sobre esse assunto de honra. Porque honra quer dizer submissão. Submissão é você obedecer, não aquela obediência cega, mas você obedecer por inteligência e por respeito. Você tem sido submisso a seus pais, às suas mães, aos seus professores, a quem estuda aqui, aos seus patrões, quem trabalha aqui? Porque honrar quer dizer você se submeter. Ser submisso. Marido ser submisso, ou mulher ser submissa ao marido, é honrar o marido. Marido honrar a esposa, filho honrar pai, honrar mãe. Qual a consequência da honra? Você receber dupla honra. Qual a consequência da desonra? Você ser envergonhado. Você passar por um momento de frustrações na sua vida por conta de desonra. E abra agora a sua Bíblia lá em Provérbios 3, capítulo 9 e 10. Você não precisa nem abrir. É bem conhecido esse, em relação à oferta na casa do Senhor. Que diz, honrai teu Deus com todos os seus dízimos e oferta, e serão fartos os teus celeiros, e transbordarão os teus lagares. Não, mas esse é Provérbio 3, 9, versículo 10. Agora vamos ao fato de nós honrarmos a Deus. É onde também somos confrontados no nosso dia a dia. Sobre honrar. Isso aqui é a palavra honra. Também quer dizer submissão. Quer dizer homenagear. Será que nós estamos sendo submissos a Deus em relação a honrar a Ele nessa área? Por que não é simplesmente só honrar a Deus com oferta? Porque, amados, quando você honra a Deus, Deus lhe honra. É onde se encaixa a primeira palavra que eu tinha preparado para essa noite, né? Como que Deus prova isso? Que Ele honra quem honra Ele ali com seus bens. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Vocês leem depois, que conta a história da sunamita. Quem conhece a história da mulher sunamita? Que fez um quarto para o profeta Eliseu. Ou seja, ali ela ofertou na vida daquele homem. E durante quase o livro de 2 Reis quase todo, não fala sobre o profeta Eliseu, fala o homem de Deus. Se retratam a ele como o homem de Deus. Ou seja, ela honrou aquele homem, ela estava honrando o próprio Deus. Quando você oferta aqui na casa do Senhor, você está honrando somente o pastor? Você está honrando somente a obra? Não, você está honrando a Deus. Primeiro lugar a Deus. E quando essa mulher aqui, né, a sunamita, ela ofertou, ela honrou a vida do profeta Eliseu, aquele homem de Deus, automaticamente ela estava honrando o próprio Deus. E o que aconteceu na vida dessa mulher? Ela foi honrada com um filho. Ela foi honrada com um filho. Agora eu queria que você abrisse bem aí. Lá em 2 Reis,
Dessa vez no capítulo 8, no versículo 1. Essa nós vamos ler. Que você vai entender como receber essa dupla honra. Essa mulher, ela recebeu dupla honra. Ela soube receber dupla honra por quê? Porque primeiramente ela honrou a Deus. 2 Reis 8, capítulo 1. Segunda Reis, capítulo 8, versículo 1, amados. Vamos ler aqui uma leitura rápida para que você venha entender. Deixa eu explicar mais ou menos antes. Primeiro, essa mulher ofertou na vida de Eliseu. Ou seja, ela honrou a vida daquele homem, ela honrou o próprio Deus. O que acontece? Ela recebeu um filho, ela foi honrada com um filho, pois o marido dela já era velho. O que aconteceu? Deus honrou a vida dela com um filho, mas com o passar do tempo, essa mulher teve que ir para outra cidade, digamos assim, com minhas palavras. Teve que ir para outra cidade, né? E veja só o que aconteceu na vida dessa mulher. Pelo simples fato de lá atrás ela ter honrado a vida daquele homem de Deus. Capítulo 8, versículo 1. E falou Eliseu, aquela mulher cujo filho ele ressuscitou, dizendo: levanta-te e vai tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar. Porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos, amados. 7 anos. E sucedeu o quê? Ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava com Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te que conte todas as grandezas e obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitou a um morto, eis que a mulher, cujo filho ressuscitou, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, o rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei deu um oficial, dizendo: faz-lhe restituiu tudo quanto era seu, e todas as rendas da terra, desde o dia que deixou a terra até agora. Vocês entenderam, amado? Por causa da oferta de 1/4 para aquele homem descansar, para o homem de Deus descansar, para que Eliseu descansasse, por causa daquela pequena oferta para Deus que ela ofereceu, o que ela recebeu, amados? Dupla honra. Aquela mulher foi honrada grandemente. Ela passou 7 anos fora. E quando voltou, o rei deu tudo que era dela e restituiu desde quando ela tinha saído. Essa palavra me tocou profundamente há uns meses atrás, numa ministração que eu estava vendo de uma missionária ali no Parque Alvorada. Amados, é muito fundo, mas o que ocorreu para que essa mulher pudesse ser honrada de tal maneira? Ela ofertou na vida daquele homem de Deus, e a palavra de Deus diz que quando nós ofertamos, nós estamos ofertando não somente para aquele homem de Deus, mas para o próprio Deus. Aleluia. Ou seja, ela honrou a Deus e ela recebeu a sua dupla honra. Glória a Deus. Certamente aquela mulher foi criada com princípios de honra também. Certamente aquela mulher honrava seu marido. Certamente aquela mulher, posso crer eu, que honrava seus pais e suas mães e as autoridades a qual era imposta sobre a vida dela. E qual foi a consequência dela honrar? Ela foi honrada grandemente. Não recebeu nem dupla honra, foi tripla honra, quádrupla honra. Por quê? Porque primeiramente ela honrou. Ela honrou desde o princípio. E ela recebeu dupla honra. Então, amados, o caminho para a nossa dupla honra está onde? Em honrarmos. Honrarmos os nossos pastores, que a palavra de Deus diz: sujeitai aos vossos pastores, pois eles zelam por vossas almas. Honrar nossas autoridades que estão impostas sobre nós, que são os nossos patrões, os nossos professores, os policiais, os médicos, e entre outras todas as autoridades. Honrar também pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, se nós temos honrado tudo isso, é certeza, nós não precisamos nem de campanha.
Automaticamente Deus já vem sobre a nossa vida com a dupla honra. Mas se nós não recebermos a dupla honra, ou não temos recebido a dupla honra até agora, é porque em um desses requisitos você tem falhado. Um desses requisitos aqui, nós temos falhado. É por isso que nós não temos recebido a dupla honra. Porque primeiro, para nós receber essa honra, primeiro nós precisamos entender o que é uma honra. O que é você honrar o homem de Deus, o que é você honrar seu patrão, você honrar seu pai, sua mãe, honrar o seu amigo. A palavra de Deus para nós honrar uns aos outros. Não é somente você honrar, aqui a palavra já diz submissão, aqui diz que honrar nós precisamos obedecer, é obedecer de verdade. Sabe qual a diferença entre você obedecer, você honrar e você somente obedecer? Vou já explicar para vocês. Por exemplo, o pastor Leomar mandou eu ir lá em Teresina pegar um envelope. Eu estava cansado, estava querendo dormir. Era mais de 9 horas e o pastor mandou eu ir. E eu fui. Eita glória! Reclamando, mas fui. Meu Deus! Eu obedeci. Eu obedeci, mas eu não honrei. Tem uma passagem que fala de 2 filhos. Eis a diferença. Eu obedeci, mas eu não honrei. Por que eu não honrei? Porque eu fui reclamando. Fui murmurando. Isso não é honrar. Isso é obedecer. É diferente. Honrar é quando você faz com amor, onde você é submisso. Que honrar também quer dizer submissão. E você ser submisso é você ser inteligente. E obedecer por inteligência e não por obrigação. É você pensar, não, eu preciso obedecer porque eu preciso honrar. Não é simplesmente eu obedecer porque eu quero receber algo em troca. É simplesmente obedecer e honrar. Quando a sua mãe dá uma ordem para você, você que é filho, né? Eu consegui a minha independência, né? Graças a Deus, né? Mas quando a sua mãe, você que mora com mãe, com pai, com alguém que está responsável por você, quando você receber uma ordem, faça. Não reclame. Porque se você fizer reclamando, você está obedecendo, mas não está honrando. Você está desonrando. Está murmurando. Então você não vai receber sua dupla honra. Quando o seu pastor mandou você, foi aí que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eita. E ministra nos nossos corações. Porque é muito complicado você seguir tudo à risca. É impossível? Não. É difícil? É, mas não é impossível. Quando você recebeu uma ordem do seu pastor, do seu líder de célula, seu líder de ministério, faça. Não reclame. Porque se você reclamar, você vai estar obedecendo, mas você não vai estar honrando. E se você só obedecer, não dá direito à dupla honra. O que é que dá direito à dupla honra? Você honrar. Você ser uma pessoa honrada. É que faz você receber essa dupla honra. Quando os seus professores mandaram você fazer um trabalho, faça esse trabalho. Não reclame, apenas honre seu professor. Porque se ele está ali, é porque Deus colocou ele ali para lhe ensinar, para você ser alguém na vida, um médico, um doutor, um advogado ou qualquer outra profissão boa. Se o policial mandou você botar o capacete, é porque ele quer proteger a sua vida. Então obedeça, honre. Se seu patrão reclamou de alguma coisa para você, honre, porque ele quer guardar o seu serviço. Simplesmente honre. Não simplesmente obedeça. Porque só quem obedece, uma hora vai murmurar, uma hora vai reclamar. Então nós precisamos entender, amados, sobre isso. Não é simplesmente nós chegarmos numa campanha de dupla honra, levantar as mãos para os céus e falar: Senhor, manda a minha dupla honra aí, manda a minha dupla honra aí, sendo que eu não honro meu marido, eu não honro minha esposa, eu não honro meu pai, eu não honro meu professor. Como é que eu vou receber essa dupla honra? O nosso Deus vai ficar se perguntando: como assim? Ele fez o que para receber isso? O que ele fez para receber essa dupla honra? Porque dupla honra é algo mais profundo, amados. É algo mais profundo, onde você precisa fazer algo para que você venha realmente merecer. Você honrar a Deus, como a gente falou, como exemplo dessa mulher aqui,
que essa sunamita que honrou a Deus e foi honrada tremendamente, honrar pai e mãe, para que nós sejamos prósperos, para que nossos dias sejam prolongados na terra, para que a gente vá bem nessa terra a qual Deus nos deu, honrar as autoridades. É esse o caminho para a dupla honra. Para todo alvo tem um caminho. E o caminho para nós recebermos essa nossa dupla honra, a qual está intitulado nessa campanha, o caminho é esse. É honrarmos as pessoas que estão em nossas voltas. Saber honrar. Saber realmente o significado da palavra honrar. Quando o pastor me mandou uma mensagem sobre o que eu ia ministrar nessa noite, a primeira coisa que eu fui fazer foi pesquisar a palavra honrar. Saber o que realmente ela queria dizer. Pesquisei, fui lá no pai de todo mundo, que é o Google. Pesquisei o significado, o contexto, o que queria dizer, em outras linguagens, o que queria dizer a palavra honrar, qual o sentido da palavra honrar. Fui no YouTube, pesquisei vídeos sobre honra. Foi onde Deus ministrou no meu coração. E é isso que Ele quer ministrar no nosso coração nessa noite. Que da mesma forma que Ele ministrou na mim, no meu coração, na minha vida, eu espero que nessa noite o Espírito Santo ministre na sua vida também. Sobre a honra. Sobre receber essa dupla honra. O caminho para recebermos essa dupla honra. Amém? Quantos estão entendendo? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao nosso Deus nessa noite. Vamos clamar a Deus essa noite sabedoria primeiramente. Sabedoria para entendermos o que é honrar. Vamos pedir perdão a Deus. Vamos pedir perdão por pedirmos tanto essa dupla honra e nós não sabemos honrar. Vamos pedir perdão a Ele porque nós não temos honrado os nossos pais, nós não temos honrado os nossos patrões, não temos honrado os nossos professores, nós não temos honrado os nossos pastores, os nossos líderes. Vamos pedir perdão a Ele. Talvez a gente alcance misericórdia lá em Lamentações. Fala, coloca a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Vamos nos humilhar diante do nosso Deus. Vamos pedir perdão a Ele por nós não sabermos o que é honrar. Vamos pedir perdão a Ele para que Ele venha com a sua misericórdia, venha nos ensinar a honrar verdadeiramente. E aí sim, a gente venha receber a nossa dupla honra. Feche teus olhos, curva sua cabeça no nome de Jesus, em sinal de reverência, em sinal de honra a Ele nessa noite. Curva tua cabeça, feche teus olhos, começa a falar com Ele aí. Tenho certeza que o Espírito Santo já está ministrando no teu coração. Tenho certeza que o Espírito Santo já está mostrando para você, já está revelando para você quem você deve honrar, quem você não honrou, quem você não está honrando. E que a partir de hoje eu tenho certeza que o Espírito Santo vai lhe dar sabedoria para que você venha saber honrar, para que a dupla honra que o nosso Deus tanto quer derramar na tua vida, para que Ele venha realmente derramar na tua vida essa dupla honra. E assim como aquela mulher sunamita, você venha provar o melhor de Deus, você venha ser honrado diante da tua sociedade, que você venha ser honrado diante dos teus familiares, que você venha ser honrado diante de todos aqueles que você não honrou, mas que nessa noite você vai pedir perdão. Quando chegar em casa, você vai pedir perdão para o seu pai, para sua mãe, dizer: papai, eu não lhe honrei até hoje, mas a partir de hoje eu prometo que eu vou lhe honrar. Quando você voltar às aulas, você diga: professor, professora, eu não lhe honrei como realmente é para honrar, mas eu lhe peço perdão e eu prometo que eu vou honrar você como você deve ser honrado. Quando você chegar no seu trabalho, peça perdão para o seu patrão, diga: meu patrão, eu vou lhe honrar, meu chefe, eu vou lhe honrar, me perdoe porque eu não lhe honrei até hoje. Peça perdão para o seu pastor, para o seu líder, para quem quer que seja, para quem precisa, para que você precisa receber essa dupla honra. E para você receber essa dupla honra,
honrar. O caminho é você saber honrar. O caminho é você honrar também. É você entender o que é honrar, para que o nosso Deus venha honrar a tua vida tremendamente. Aleluia. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu te apresento agora cada vida, Senhor, cada coração. Ó Pai, que nessa noite o Senhor venha estar nos perdoando, porque nós não sabemos honrar como verdadeiramente o Senhor merece ser honrado. Pedimos perdão, Senhor, por não sabemos honrar os nossos pais. Ó Deus, pedimos perdão, Senhor, por não honrarmos as nossas autoridades. Ó Pai, mas que o Senhor venha nos ensinar, ó Deus, a honrar verdadeiramente, a ser submisso às ordens a qual o Senhor impõe para nós, Senhor. Para que